Então tá ok, agora a gente corrigiu aqui o som, então mais uma vez bom dia para todo mundo. Hoje a gente está aqui com a Lucilene Giorgetto da Whirlpool. Bom dia. A gente vai falar sobre sucesso no autoatendimento. Então antes de mais nada eu queria que você se apresentasse. Eu acho que tem muita gente que já te conhece, que participou do café ou assistiu a gente no café.dt. Mas para quem não conhece a Lucilene, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho. Tá bom, meu nome é Lucilene, eu trabalho na Whirlpool já vai fazer 10 anos. Passei por todas as áreas de atendimento possíveis que a gente tem dentro da companhia que de alguma forma quer atender o consumidor, então existem vários canais de atendimento e eu já passei por todos eles dentro desses 10 anos, né? Então, dentro dos negócios de serviço do purificador de água, eu já atuei, e atualmente a gente está atuando dentro da área que a gente chama de área de atendimento ao consumidor, que atende os produtos mesmos que a gente vende, são os refrigeradores, fogões, lavadoras e afins, linha branca no geral. Então, adoro, né? Sempre trabalhei com atendimento ao consumidor, mesmo não dentro da Whirlpool, sempre foi com atendimento. Muito volume de atendimento? Bastante. Nós temos aí só do telefônico nós temos aí umas 400 posições de atendimento. Tá, legal. Que atendem o consumidor, e a parte administrativa, os atendimentos dos outros canais, menor, 50, 60 pessoas, mas no total aí nós somos umas 600 pessoas voltadas só para atender o consumidor. Bem grande aqui. Exato. Legal. Bom, nosso tema hoje é o autoatendimento. A gente considera a Lucilene uma das especialistas aí que a gente tem como cliente e parceiros nossos hoje com relação ao autoatendimento. A gente queria saber, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, pedir para o público mandar uma pergunta também. O Diego está aqui online, vai passar para mim as perguntas e eu repasso para a Lucilene. Para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você respondesse para a gente o que o autoatendimento, no caso, trouxe de positivo para a sua operação. Justamente você que tem uma operação muito grande e trazer um pouquinho dessa cultura do autoatendimento. O autoatendimento deu um respiro, na verdade, né? A gente conseguiu ter tempo de entender o que estava acontecendo, porque como era sempre por ligação ou mesmo por e-mail que a gente recebia, o volume disso era tão alto e a quantidade de pessoas que a gente tinha dimensionado para atender esse volume, que por mais que a gente dimensione as pessoas baseado em um histórico, isso pode mudar, porque sazonalidade. O ano passado a gente esperava um verão que teve em 2014. Não teve o mesmo verão. Então a gente dimensionou uma quantidade de pessoas para atender o consumidor e descobriu que na verdade o volume não foi tão alto porque a gente não teve o mesmo verão. E esperávamos um verão parecido com o do ano passado, foi muito mais quente esse ano do que o ano passado. Então isso acabou impactando. O autoatendimento, como o consumidor ele acaba... no autoatendimento eu consigo, como uma PA, atender muito mais consumidores do que um consumidor quando ele me liga. Exatamente. A gente conseguiu ter um respiro para conseguir entender melhor o que estava acontecendo e melhorar a experiência dele nesse canal. Então o autoatendimento ajuda a gente a atender muito mais consumidores com a mesma qualidade do que o atendimento telefônico. Sem necessariamente ter mais novas soluções de atendimento. Isso. Então é fato que reduz custo, né? É uma redução de custo de imediato, é isso. Mas a ideia é melhorar a experiência do consumidor no canal que ele procurar. Então, o autoatendimento ajuda a gente a atender o consumidor, muito mais consumidores, na verdade, com a mesma qualidade. Hoje você utiliza na Whirlpool que tipo de autoatendimento? O autoatendimento online, o autoatendimento de telefonia também? Sim. Como é que funciona? Que ferramentas você usa hoje? Na verdade, assim, a gente tem canais de atendimento e para cada um deles a gente utiliza uma ferramenta. Tá. Então, começando por aqueles que eu estou responsável atualmente, a gente tem o chat, o Fale Conosco, e tem o robô. Então, ele funciona como um funil. E qual que foi a ideia? Nossa principal preocupação era o consumidor, como ele fica muito preocupado com os problemas que ele está tendo com o produto ou com o serviço dele, ele manda para todos os lados, ele aciona chat, Fale Conosco, robô, ele liga no call center. Então assim, eu tô com 4 ferramentas, 4 pessoas, robô não, mas assim, ainda tem uma pessoa por trás alimentando ele com conteúdo, então tenho 4 pessoas para atender um único consumidor. Sendo que qualquer uma dessas 4 pessoas, sozinha já conseguiria resolver o problema dele. Mas é o perfil hoje do consumidor, principalmente no Brasil, como as células de atendimento, call center em si é muito...
estigmatizado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que existem pessoas em qualquer tipo de profissão, e a nossa acabou ficando muito estigmatizada. O consumidor ele se preocupa se de fato ele vai ter o problema dele resolvido. O atendimento vai chegar à ponta final e exatamente. Eu fico como consumidor. Exatamente. A gente, né, tem esse hábito. A gente, como trabalha com isso, a gente sabe os caminhos que fazem a empresa atender a gente mais rápido. E o consumidor está ficando muito inteligente nisso. A internet ajuda, né, dá bastante informação para ele, para que ele faça isso. Então, o consumidor ele atira para todos os lados, e a gente estava vendo que eu estava atendendo o mesmo consumidor em 4 lugares, e às vezes isso acaba atrapalhando, porque uma pessoa tomou uma decisão ali, porque naquele momento cabia aquela decisão, só que por algum motivo, por volume no outro canal, acabou chegando um pouco atrasado, a gente acaba tomando outra decisão para o mesmo consumidor. E aí isso também é ruim para a imagem, né? O consumidor acha que a empresa não sabe o que está fazendo. Então, a ideia desse, pelo menos na minha estrutura, é afunilar para que o consumidor seja direcionado e seja atendido uma única vez da melhor forma possível. Então, ele passa um atendimento online, né, o autoatendimento, ele passa pelo robô. Se é algum tipo de situação que o robô não vai conseguir resolver para ele, dependendo da complexidade, ele é direcionado para o chat, e fora do atendimento do chat, ele pode mandar um e-mail para a gente. Então eu sei que estou atendendo aquele consumidor apenas naquele canal. Ele não está falando no chat ao mesmo tempo mandando um e-mail para mim, aí eu sei que estou sendo mais efetiva com ele. Tá. Que tipo de assuntos hoje, você falou, ele começa pelo autoatendimento e transborda para o chat. Que tipo de assuntos hoje vocês, na Whirlpool, no seu negócio, vocês tratam pelo autoatendimento? Dúvidas, basicamente dúvidas de uso do produto e dúvidas de processo de atendimento. Então, se o consumidor, por exemplo, linha branca, é uma dúvida geral de todos os consumidores. A gente às vezes tem funcionário que tem essa dificuldade porque não é a rotina dele. O cara não sabe usar aquela válvula de segurança do forno. Então, ele vai acender o forno, a dinâmica de girar o manípula, acionar o gás e esperar os 10 segundos, para algumas pessoas não é tão simples. Então, o consumidor acha que, na verdade, o forno dele está com algum problema, principalmente quando é um produto bem novo. Então, ele comprou e ele não soube usar essa dinâmica, ele acaba acionando a gente no canal para falando assim, olha, meu forno não acende, estou com dificuldade. O robô consegue dar esse tipo de orientação para o consumidor, não precisa necessariamente ter uma interação humana, para tirar esse tipo de dúvida. Outra coisa é, sei lá, às vezes o refrigerador está congelando alimentos. E a gente sabe que o consumidor tem o hábito de sair colocando alimento dentro do refrigerador, e ele não se preocupa que existem saídas de ar dentro do produto, se ele colocar na saída de ar, a maior camada de refrigeração está ali. Então ele botou o alimento ali, ele vai congelar. O consumidor acha que, na verdade, o produto está congelando alimentos, quando, na verdade, ele disponibilizou os alimentos de forma errada dentro do produto. Então, o robô também consegue tirar esse tipo de dúvida. Mas o que transborda? Reclamação. Então, assim, se eu agendei uma visita técnica, se ele entrar no robô e falar, eu preciso de um técnico, o robô consegue dar o direcionamento para o consumidor, para o site, para o consumidor mesmo fazer a abertura. Tá, legal. Só que se o técnico, por algum motivo, não for, ou então, não sei, o consumidor agendou para um horário, mas ele precisa do atendimento ainda naquele dia, mas ele não vai mais poder estar disponível naquele horário. E às vezes ele na parte da manhã e isso, o técnico pode ter ido na casa do consumidor e ele não está lá, ou o técnico, porventura, por N motivos, não foi na residência do consumidor. Isso gera uma reclamação. Isso o robô não consegue hoje dar para o consumidor um embasamento do o que foi que aconteceu e ajudar o consumidor. Então, quando o consumidor vai lá e fala assim, olha, o técnico não veio, a visita não foi cumprida, eu tenho uma reclamação, a gente dá uma árvore até para entender se exatamente é, porque às vezes é a forma como ele escreve, né? E se a gente entender que de fato é aquilo, a gente aparece o botão para ele, clica aqui, fala com o atendente, ele cai no chat. Você tem o transbordo para o chat. Isso, e aí fora do atendimento do chat, ele consegue mandar por e-mail para a gente. Legal, ó, começaram a chegar algumas perguntas. Eu vou pedir para quem mandar pergunta para a gente, mandar o nome e a empresa, eventualmente. Tem uma pergunta do Marilton. O seu autoatendimento é 100% automatizado? Tem a questão da base de conhecimento, né? Você pode responder melhor. Exato. Não é totalmente automatizado. Eu preciso, pelo menos, de uma pessoa ali na ponta, mapeando o primeiro que precisa ter no canal, para poder gerar esse conteúdo e alimentar essa base de conhecimento. Alimentar a base de conhecimento, a gente já percebeu, eu uso a ferramenta já há 2 anos, a gente percebeu que só alimentar a base de conhecimento não é o suficiente. A gente precisa ter realmente uma inteligência por trás, pensando em como colocar aquele conteúdo, porque não basta colocar o conteúdo. Se eu não colocar da forma que é a linguagem do consumidor, ele não vai achar a resposta. Ele não vai ser assertivo, né? Exatamente. A gente não vai ser assertivo e eu preciso entender, inclusive, não basta dizer para o consumidor que ele tem que girar o manípulo e acionar o gás.
Às vezes eu preciso colocar outras informações que fazem parte do contexto de uso do consumidor e na linguagem dele, porque senão ele não entende e aí ele acaba dizendo que aquela informação, apesar de ser exatamente o que ele perguntou, para ele a informação não foi útil. Que tipo de linguagem vocês usam hoje? Você usa no robô uma linguagem mais informal, uma linguagem mais formal? Eu uso as duas. Tá. Eu preciso usar as duas quando a gente fala em formas de perguntar, porque na inteligência eu preciso colocar uma pergunta e uma resposta, mas eu preciso colocar formas de perguntar porque existem consumidores que falam de formas mais principalmente no negócio de vocês, né? Na Whirlpool você atende desde o consumidor mais humilde, né? Sim. Financiou vários perfis de até a classe A, dependendo da linha de produto, enfim, exato. Vocês têm. Isso mesmo. E não só pensar que existe esse tipo de consumidor, mas às vezes o consumidor da classe A que comprou o nosso fogão mais top, não é ele que usa aquele fogão. É a funcionária do lar dele que vai funcionar, que vai utilizar. E às vezes ela passa para ele de uma forma e ele vai se comunicar com a gente de outra forma. Então eu preciso, na verdade, ter as duas formas. E a gente coloca como se fosse uma tag, na verdade, dentro da ferramenta, e a ferramenta traz a informação. E é em cima de análise de nota do consumidor, como que está performando aquele conteúdo, que a gente vai entendendo se eu preciso ser mais objetiva e ser mais neutra, no sentido de que é uma informação que não importa se a pessoa é de uma classe social alta ou se é uma pessoa super humilde que não entende tão bem, mas que ela, claro, tem que saber no mínimo ler, ela vai entender aquela informação. A gente precisa ser, pelo menos essa ferramenta eu não consigo escrever um texto de uma forma mais rebuscada e um texto de uma forma mais simples, porque eu coloco na tag a forma de perguntar de várias formas, mas o conteúdo ele precisa ser neutro, justamente porque eu atendo várias classes sociais e eu preciso garantir que meu consumidor está entendendo a informação. Tá, bacana. A gente tem uma pergunta do Wesley Camargo da B2W. Qual foi o índice de retenção e recontato no seu autoatendimento? O nosso índice de recontato é 10%, tá. Então o consumidor... Recontato eu estou entendendo que é rechamada, que é retornando pelo mesmo motivo. É 10% e a gente entende que não é porque o consumidor não entendeu o conteúdo que está lá, mas normalmente o consumidor entra no canal para agendar, para solicitar uma visita técnica e qualquer problema que ocorreu nesse atendimento, ele volta na ferramenta para falar daquele mesmo assunto. Mas aí não é bem uma rechamada, a gente entende que ele está voltando primeiro para fazer uma solicitação e depois para reclamar alguma coisa relacionada àquela solicitação. Então não foi uma ineficiência da ferramenta em si, mas o consumidor acaba procurando o canal para reclamar que o que ele solicitou não aconteceu. A nossa retenção hoje está em 76%. Legal, nós trabalhamos com a marca Brastemp Consul, então eu estou falando de uma média ponderada, só que se a gente for separar, em Brastemp a gente está com 72% e em Consul a gente está com 80% de retenção. Por que é a diferença? O consumidor de Brastemp é um consumidor mais crítico, né? É um consumidor que ele entra mais para qualquer coisa que desagradou, é um consumidor que ele tem a tendência de dar mais nota ou de procurar a empresa para poder mostrar a insatisfação ou até para fazer o elogio. O consumidor de consumo é um consumidor mais família, um consumidor que, na verdade, não que ele não tenha mais tempo, mas ele não tem muito esse hábito de usar muitas ferramentas de atendimento. Inclusive, com relação ao volume, Brastemp e Consul sempre Brastemp é maior. Então, portfólio, quantidade de ligações no call center, quantidade de contatos em qualquer canal, Consul é sempre menor que Brastemp. No negócio da Whirlpool, a Brastemp ela representa mais até como parâmetro para saber o que reflete dentro do seu atendimento. Sim. Vocês vendem mais Brastemp do que Consul também? Exatamente. Tá. Tem a ver com a nossa quantidade de vendas. Tá, legal. Falando aí um pouquinho de autoatendimento, que outros canais hoje você utiliza? Você tem autoatendimento também na telefonia? Ou na telefonia uma URA mais simples, você passa direto? Como é que trabalha esse canal ou os outros canais também? A gente está bem no processo de integração das ferramentas, inclusive. É claro que a parte de atendimento, que a minha área fica dentro de uma área de mídia, porque a gente se envolve muito com site, com mídia social. Essa parte de atendimento telefônico, a gente está bem no momento de integração. Então, nós temos uma URA. Na URA, inclusive, o consumidor consegue, a gente chama de uma árvore de diagnóstico, né? Que ele consegue, se ele reclamar de um defeito do fogão, da geladeira, a própria URA dá algumas dicas de uso do produto que podem não ser necessariamente um problema com o produto, para o consumidor tentar utilizar o produto dele, resolver, e se não resolver, direciona para o atendimento humano, e aí a gente tenta também
no atendimento humano dá mais embasamento para o consumidor, senão a gente agiliza um atendimento técnico. Assim a gente tem uma URA, a própria URA indica o site para o consumidor, porque é claro que o site dá mais segurança, ele não precisa ficar passando dados pessoais para uma pessoa, ele que está fazendo o cadastro dele. Então a gente sempre indica o site como o melhor caminho para o consumidor agendar as solicitações dele. Mas se o consumidor precisar, porque a gente sabe que tem um consumidor que ele precisa do contato humano, ele tem a nossa central de atendimento para poder falar. Legal. Chegando mais pergunta. Pergunta do Walter. Há um mito sobre a redução de custos. Reduz mesmo? Diante da crise, acho que é a melhor solução, não é? Eu pergunto do Reduz. Eu acho que é uma coisa que é tranquila. Provavelmente os outros clientes da DT devem ter a mesma experiência, mas nós éramos 25 pontos de atendimento só para atender chat Fale Conosco. E quando a gente colocou o robô, a gente hoje atua com 12 posições de atendimento, então foi pela metade, reduziu, e a gente vê oportunidades de reduzir ainda mais, melhorando a logística de como que vamos atender esses consumidores no chat, no Fale Conosco inclusive, né? A gente identificou que dá para atender com a mesma posição de atendimento as duas marcas, que não vai impactar o atendimento, tira a ociosidade de alguns momentos, porque como acontecia de ter ociosidade num canal enquanto que no outro estava bombando, como eu tinha pessoas e a questão de licenças é uma coisa que eu não conseguia separar, eu não conseguia juntar, na verdade, tinha momentos que algumas posições estavam lá sem fazer nada porque não tinha atendimento, não tinha backlog de nada, enquanto que a outra posição estava com um monte de atendimento para fazer. Então você consegue dimensionar melhor. Exatamente, agora a gente está trabalhando a ferramenta para que eles consigam atender as duas marcas e aí não vai existir mais esse momento de ociosidade porque eles se ajudam, né? Legal. A redução de custo, ela funcionou mais no caso de vocês com o headcount mesmo, né? Exato. Não só isso, é que hoje a gente ainda não consegue mensurar isso, mas a gente consegue hoje direcionar desses canais. Se um consumidor, por exemplo, entra querendo comparar produto, ele está interessado em comprar o nosso produto. Antes a gente não tinha isso no canal, agora a gente tem uma sinergia com as áreas de vendas, o consumidor entrou interessado no produto, a gente direciona ele para a área de vendas. Você acha possível vender pelo robô? É possível vender pelo robô, é que não faz parte do meu negócio hoje, do meu escopo, mas é possível sim. A gente tem estudado, na verdade, possibilidades de não necessariamente vender, mas o robô, pelo menos na minha área, apesar de não ser o nosso escopo, a gente consegue direcionar para os canais, porque se eu entendo que o consumidor entrou na minha ferramenta que é um consumidor de oportunidade de venda, ele só não achou o canal correto. Então, por que não direcionar? Então, é possível que nós tenhamos, não só a nossa empresa, mas todas as empresas estejam perdendo consumidores porque o consumidor, por algum motivo, não achou o canal certo para poder adquirir algum produto ou serviço. Então, o legal é que as ferramentas se ajudem para direcionar, pelo menos, esse consumidor para esse canal. E aí a gente não perde essa oportunidade. Legal, bacana. Pergunta da Juliana Castro. Como foi a escolha do robô? O que você levou em conta? Quando a gente decidiu usar o robô, na verdade? Eu acho que é isso, né, Juliana? Se não for, o porquê que a gente decidiu usar o robô? Claro que inicialmente a gente não tinha o conhecimento mesmo da ferramenta, a gente começou com um piloto, mas a ideia sim era mitigar custo operacional, de mão de obra mesmo, porque a gente percebeu por estudos que tinha as pessoas, na época, 60% dos consumidores que mencionavam era para tirar uma dúvida. E era uma dúvida que estava no manual, por exemplo, que a gente tinha aquela informação no site, mas o consumidor ele precisava falar com alguém para tirar aquela mesma dúvida, porque na verdade a gente entendeu que não porque o consumidor precisava falar com alguém, mas é porque ele não tinha o hábito de ler o manual. E aí, como ele não tinha o hábito de ler o manual, ele não entendia que não só no manual, mas no próprio site a gente tinha informação para ele. O consumidor hoje ele não tem o hábito de entrar numa página e ficar pesquisando em cada detalhe. Tem pesquisas que falam que a gente tem 3 segundos para ter a atenção do consumidor. Então, se eu tenho 3 segundos, por mais que eu tenha todo o conteúdo no site, se não for uma coisa muito vendedora mesmo, que vai buscar, que vai brilhar o olho do consumidor, ele não vai parar de ler. Então a gente tem que ter as informações nos canais. Só que eu tinha pessoas para tirar essas dúvidas. E a gente entendeu que a ferramenta conseguia tirar essas dúvidas. Então a gente falou, se 60% dos consumidores entram para tirar uma dúvida, por que não colocar uma ferramenta que vá atender esses 60% e aí eu não preciso ter essa dimensão de pessoas, né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez foi em cima de um estudo que a gente entendeu que a ferramenta ia atender a necessidade. E eu acredito também que o consumidor, você falou sobre ele procurar informações no site, e ele não procura, eu sei, porque a gente é consumidor, né? Sim.
E eu acho que quando o consumidor ele encontra uma ferramenta como basicamente uma central, né, de atendimento, que ele sabe que ali ele vai ter todas as informações, ou eventualmente se ele não encontrar ele vai ser transferido, você ganhou os 3 segundos, você ganhou a atenção dele dentro desses 3 segundos. Né? Então eu acho que é esse conceito de central que... Exato. Na verdade, sim, o desafio, acho que de qualquer empresa hoje é garantir a melhor experiência do consumidor no canal, seja ele qual for. Porque quando você garante isso, ele vai voltar naquele canal. Ele para de ficar mandando para 10 mil canais de atendimento. Porque para ele aquele canal foi efetivo. Encantou ele sabe que aquele é o canal que não importa o que aconteça, o canal vai atender. Então isso é um pouco de desafio, porque a gente ainda lida com pessoas, as ferramentas podem falhar, então a gente não consegue garantir que 100% dos consumidores vão ficar satisfeitos, mas esse é o desafio das empresas, garantir que todo canal de atendimento a gente consiga fazer com que o consumidor tenha a melhor experiência. E olhando para custo, o ideal é que o consumidor tenha a melhor experiência nos canais online, que são os canais onde a gente não precisa exatamente de uma massa de pessoas para poder atender o consumidor. Algumas pessoas fazendo a gestão dessas ferramentas conseguem atender o consumidor com a mesma qualidade. Você falou um pouquinho de desafios, né? Que tipo de desafio você hoje tem e você enfrenta para garantir o sucesso do autoatendimento? Regionalismo? Conta um pouquinho mais sobre isso. É a linguagem, porque, como eu falei, a gente tenta ser o mais objetivo para não confundir o consumidor, independente de qual escala social ele esteja. Tá. Só que isso é complicado porque, por mais objetivo que a gente seja, o consumidor às vezes é engraçado. Ele entra, um exemplo, né? Ele entra no meu Google e fala assim, qual assistência técnica mais próxima? Eu não sei por que ele quer saber disso. Eu não sei se ele quer comprar uma peça, eu não sei se ele está com um problema técnico, eu não sei se ele já teve um atendimento e que ainda não teve algum retorno e ele precisa desse retorno e ele acha que tem que falar direto com a assistência técnica. Então a gente trabalha com árvores de atendimento. Então dependendo, se for uma pergunta que é matadora, que a gente sabe que essa pergunta só tem essa resposta, vem a resposta direto para o consumidor. Senão eu dou uma árvore de informações onde ele é como se fosse um autoguia, né? Para ir direcionando o consumidor para a resposta que a gente entende que é o que ele precisa. Mas às vezes o consumidor fala, eu quero saber qual é a assistência técnica. A gente fala, escolha o motivo da assistência. Ele fala, eu preciso de um técnico na minha casa. Aí eu falo, clique aqui e faça o agendamento pelo site. Aí ele dá às vezes uma resposta de, não atendeu, faltou informação. Só que ele não me disse qual era a informação que estava faltando. A pergunta dele é, quero uma assistência porque eu preciso de um técnico. Eu falei para ele, agende aqui. Mas para ele faltou informação. Então, a única forma da gente conseguir atender de fato, e aí volta a questão da chamada, o único jeito de eu entender, ou eu mando uma pesquisa para ele, por e-mail, porque já é aberta, ou eu começo a fazer pesquisação por telefone, e aí eu preciso de um recurso para poder fazer essa pesquisa. Então isso é um desafio, porque é um trabalho constante, né? Eu posso fazer uma pesquisa hoje que vai me dar sei lá, 3 meses de trabalho para poder resolver, e daqui 3 meses o problema pode nem mais ser esse, porque o perfil do consumidor que está acionando às vezes já não é mais o mesmo, né? A gente sabe que a interação, você sabe, a interatividade é uma coisa que está explodindo no Brasil, mas ainda existem pessoas que têm a necessidade do telefone. Quando as pessoas começam a migrar dos canais, aí o desafio muda, porque aí eu tenho que me adaptar a esses consumidores que na verdade não estavam acostumados com aquele canal. O telefone nunca vai morrer, né? Isso a gente sabe e entende. Na verdade, para o Whirlpool é assim, no dia que a gente souber que todos os consumidores que estão naquele canal, porque é perfil dele, ele sempre vai estar naquele canal, a Aura morre. Sei que o cara que vai ligar para mim, não importa a Aura que eu colocar lá, ele vai querer falar com alguém. Então não faz sentido eu colocar uma Aura que tem um custo, por menor que seja, para tentar segurar esse consumidor, sendo que eu sei que não importa o que eu fizer, ele vai ligar lá. É o perfil dele. Mas eu acho que isso também é um senhor desafio, porque pra gente não tem como descobrir isso, né? A gente vai ter sempre que ficar fazendo teste, e teste, mais teste, então... E aí a função natural do atendimento, das ferramentas e todo o processo de atendimento. Tem bastante perguntas chegando aqui. Tem a pergunta da Rafaela Cirilo, ela é da empresa da Wine. Ela queria saber qual o percentual de satisfação dos clientes. Em cima disso, do último que a gente falou de satisfação, ela queria saber qual é o percentual que vocês têm hoje. Então, a nossa meta está sempre acima de 80%. Tá. E de forma ponderada, a gente está acima dos 85% quando fala de satisfação do consumidor. Tá. É claro que a gente precisa só...
o que é complicado pra gente, quando a gente fala de satisfação, é que uma coisa é eu ligar para os consumidores e entender no detalhe qual é a satisfação dele. Outra coisa é quando a gente deixa aberto para o consumidor fazer essa pesquisa. O que a gente entende que está acontecendo no mercado hoje? O consumidor só tem o hábito de dar realmente uma nota quando ele está insatisfeito. Quando é negativo. Então, porque assim, ele responde, e acontece isso, ele entra no robô e diz assim, oi, aí o robô diz, olá, né, bem-vindo e tal. Aí às vezes ele dá uma nota negativa para isso, aí ele vai fazer a pergunta dele, o robô dá a resposta, aí ele sai do robô. Isso pra gente, dependendo da situação, é assim, ele fez uma pergunta, a resposta é essa, bem objetiva, que seria um sim ou não, ou uma resposta de aonde eu agendo visita, clique aqui, agende pelo site, o consumidor saiu, a gente entende que eu atendi o consumidor. Ele não deu nota nenhuma para isso, eu não sei se ele foi neutro, se eu resolvi ou se eu não resolvi. Então, é uma coisa que, apesar da gente estar lá com 85%, a companhia tem a preocupação de, eu estou atendendo de verdade esse consumidor? Ou ele, tudo bem, eu atendi. Mas assim, como é que eu encantei ele? Porque ainda tem isso, né? Não é só pesquisa de satisfação no sentido de eu atendi o consumidor, mas ele gostou desse canal? Ele voltaria para esse canal? E aí, é que pra mim, o que acontece hoje, a gente tem consumidores que voltam a usar o canal, e não é pelo mesmo motivo, então a gente não entende como reclamado. Ele usa o canal porque ele sabe que o canal está atendendo ele faz uma pergunta hoje, amanhã ele vai marcar um agendamento para visita. Exato, depois ele tem uma outra dúvida, ou então agora começa com uma reclamação, mas eles utilizam o canal. A questão é que a pesquisa de satisfação hoje, e eu não estou falando da Whirlpool, mas eu estou falando que de uma forma geral de mercado, eu não acho que ela está sendo, por exemplo, tão assertiva. Mesmo quando a gente tem órgãos que não estão vinculados às empresas, mas que eles fazem essas análises, só que as amostras são tão pequenas, quando a gente vai ver, a pesquisa de satisfação de uma forma geral de linha branca é X%. Mas o volume de pessoas que foram testadas não reflete nem 10% da quantidade de consumidores que utilizam. Né? É muito pequeno, e aí a gente fica com essa preocupação. Então, não tem jeito, é pesquisa, e em cima disso a gente vai tentando melhorar. A satisfação do autoatendimento, ele passa por uma parte também que é assim, eventualmente você respondeu o consumidor, um exemplo de vendas, né? Vocês parcelam em 10 vezes? Aí o autoatendimento vai, não, nós parcelamos em até 4 vezes sem juros. Qual é a satisfação dele? Ele vai lá e dá um negativo. Sim. Mas o autoatendimento cumpriu o papel? Exatamente. Teoricamente, sim. Isso é muito engraçado, porque assim, a gente colocou pesquisa de satisfação no robô via site mesmo, assim, depois que ele usa o robô, que ele fecha, aparece uma pesquisa perguntando qual foi a experiência dele. E a gente tem olhado e ele consegue colocar uma opinião. E a gente tem olhado, e o que é engraçado? Ele nunca fala da ferramenta, ele sempre fala do contexto geral. Então, se a ferramenta deu para ele o direcionamento para ele agendar uma visita e o autorizado cometeu uma falha, ele vai dar uma nota ruim. Mas é porque, apesar de eu falar, olha, falando somente da ferramenta, ele dá uma nota ruim e ele diz, olha, porque o técnico fez isso e aquilo. O técnico pode testar, for lá e perguntar para o consumidor qual é a opinião dele sobre o técnico, e por algum motivo o call center ou o consumidor não se sentiu bem atendido no call center, ele vai dizer que o atendimento foi ruim. E esqueceram que o técnico foi muito bom na casa dele, porque na cabeça dele é só aquilo que foi ruim, que é o que marca o consumidor. Então aquilo que marca o consumidor é quando a gente comete alguma falha, e não importa qual é o canal, se ele é online, se ele é telefônico, seja por um fax. Se o consumidor não gostou daquela informação e a gente atendeu ele com perfeição de alguma forma, ele tende a criticar, exatamente, ele não tende, ele fica mesmo tendencioso e ele não consegue separar. Se você falar, olha, eu quero falar dessa ferramenta específica, ele só vai ficar lembrando que o técnico não atendeu ele bem. Só quero falar do técnico, ele vai lembrar que o call center não atendeu ele muito bem. Então, é bem complicado pesquisa de satisfação. A gente enxerga isso de mercado no geral. E a gente sabe, principalmente quando é vendas, esse tipo de exemplo que eu dei, ele acontece muito. Você parcela só em 2. Sabe qual é o real desafio que a gente tem, olhando para o mercado? Como é que eu digo não e encanto o consumidor? Como é que eu vou dizer não para ele? Eu preciso dizer não, porque a regra do negócio não faz sentido para a companhia e a gente entende que aquilo não sei. Porque assim, também se a gente fizer, a gente sabe que o consumidor tem razão, porque sem ele tá todo mundo desempregado. Mas no final das contas, em alguns momentos eu vou ter que dizer não para ele, porque senão eu não consigo me manter como empresa, inclusive, né? Então, como que eu faço isso e mantenho o consumidor feliz comigo, né? Como é que é a questão? Tem um filósofo, professor, eu gosto bastante dele, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né, que
que na verdade é um desafio sim, mas a gente tem que começar a levar para o consumidor a questão questão de valor e questão de ser caro, porque uma coisa pode ser cara, mas vale, né? Ele fala muito isso, ele fala assim que as empresas precisam entender que não importa quanto ela vai cobrar pelo produto, o produto tem que ter um valor para o consumidor, que o consumidor fala assim, é caro, mas eu pago, porque vale a pena. Show de bola. Vamos lá, mais perguntas. Peraí. Pergunta do Michel da TRR Securitas. A árvore de resposta pode isentar em determinados produtos a interação direta do... Peraí, deixa eu só entender aqui. A árvore de resposta pode isentar em determinados produtos a interação direta do técnico de suporte de atendimento. Eu acho, Michel, que você está querendo saber se a árvore de respostas ou se o robô ele consegue em determinados momentos suprir o atendimento de um técnico de suporte no atendimento. Sim, eu tenho exemplos disso. Quando o consumidor ele entra no nosso robô, por exemplo, e fala, eu tenho um problema com a minha lavadora. A gente pergunta qual que é o problema, mas eu dou uma árvore de... É claro, a gente faz estudos para entender qual é o maior volume de ordens de serviço e qual é o defeito que os consumidores mais reclamam daquele produto. E aí a gente coloca, entendendo que em algumas situações o técnico vai na casa do consumidor e entende que aquilo não é um problema, uma dúvida de uso, a gente coloca a árvore de diagnóstico, que é dar todos os pontos que o consumidor precisa checar no produto antes de uma ordem de serviço, para garantir que aquilo não é uma dúvida de uso, né? Porque se for, isso não é coberto pela garantia, o consumidor teria que pagar por isso e ele não vai querer pagar por isso. Então, para garantir que ele não tenha que ter um ônus só porque ele não entende como o produto dele funciona, a gente dá a orientação de como usar o produto. Então, em algumas situações, o consumidor não abre a ordem de serviço. E quando acontece isso, o robô foi o técnico, porque ele deu a orientação para o consumidor do que ele tinha que fazer no produto para o produto funcionar adequadamente. Se o consumidor fizer o procedimento e mesmo assim não funcionar, aí o robô direciona ele para que o técnico vá na residência dele. Então, o robô faz mais ou menos um trabalho de um cara de TI. Um TI. Às vezes a gente abre qualquer chamado na empresa, o TI não vem, ele liga para você e pede para você fazer alguns procedimentos. Tem algumas empresas de telefonia que você liga para reclamar, o cara manda desligar modem, fazer... Às vezes a URA faz isso, né? Não é nem... TV, né? TV a cabo. Exatamente. Vocês podem falar, mas eu tive um exemplo com a NET que eu não falei com ninguém, eu abri uma ordem de serviço. A URA pediu para fazer todos os procedimentos, não resolveu, a URA me deu todas as informações e eu abri uma ordem de serviço e ela me deu o número do protocolo. E o técnico veio, e a única pessoa que eu falei foi com o técnico que teve que vir na minha casa, eu não precisei falar com ninguém. É claro que, como eu trabalho nesse mundo, então eu tenho um pouco mais de paciência com o URA. Não sei se todo consumidor vai ter a paciência ou se ele já estaria lá o 9, né? O dígito 9, que o consumidor sabe que burla qualquer URA, qualquer caminho da URA fica apertando 9. Então, eu tenho um pouco mais de paciência. Pra mim, funcionou muito bem. Não sei como é que eles estão atuando com relação aos outros consumidores. O meu consumidor, Brastemp Cons, não tem muita paciência com a URA de atendimento. Ele não, se eu colocar para ele fazer todo o procedimento pela URA, eu vou perder esse consumidor, a gente já sabe disso por histórico. Então, a URA, sim, dá várias informações, porque a gente sabe que dá para ajudar o consumidor, mas tem um determinado momento que ela direciona para o humano. Bacana. Vamos lá, tem mais perguntas. Tem uma pergunta do Cláudio. O Cláudio não fala a empresa. Você usa DT e que produtos da DT você usa? Uso DT, a gente usa o DT Bot, as licenças e o acesso via chat e Fale Conosco. Além disso, tem outras ferramentas que é mais de administrativas mesmo, que é para follow-up, que é o DT Ticket, a gente utiliza também. Tá. Vocês, quando vocês iniciaram com o autoatendimento, vocês já iniciaram o autoatendimento com a transferência direcionada para o chat ou vocês começaram com o autoatendimento puro e simplesmente? Então, na verdade a gente tinha o Fale Conosco, aí a gente implementou o chat junto com o robô. Tá. Com o piloto a gente começou por Consul, depois a gente migrou para a Brastemp também, mas o que a gente fazia? Eu entendia que todo consumidor que queria reclamar, ele já tinha que cair direto no chat porque ele estava fazendo uma reclamação e a gente só não queria que ele migrasse para os canais mais críticos, então eu já direcionava ele direto para o chat. Mas aí caímos exatamente no mesmo problema, que era o que a gente tinha antes de ter o robô. O consumidor via o botão de reclamação lá, o assunto, e o botão de informação, e ele entendia tudo que era reclamação. Então ele queria entender como acender o forno, mas para ele estava reclamando, então ele ia e ele acabava direcionando para o chat. Quando a gente foi entender o que estava caindo no chat,
40%, 50% do que eles atendiam era para fazer atendimentos que o robô poderia ter feito. Então, hoje eu faço todos os meus consumidores passarem pelo robô. Não importa se é uma reclamação, inclusive eu não tirei o botão porque poderia, qualquer mudança que faz, cai o volume. O consumidor, ele acha que aconteceu algum problema na ferramenta. Existe um botão de reclamação, agora não existe mais, eu não posso mais usar. Então, eu mantive todos os botões, mas eu direciono o consumidor, porque essa regra é uma regra que o consumidor, na verdade, não importa se ele quer fazer uma reclamação, uma informação, isso vem de histórico para o pessoal do chat, mas ele vai passar pelo robô, porque se ele quiser tirar uma dúvida só, o robô vai conseguir suprir essa necessidade. Se ele precisar falar com um humano, em determinadas situações já direciona o botão do chat, ou então mesmo pelo caminho que ele vai fazendo no robô, o robô direciona ele para o chat. Então ele sempre vai ser atendido. Você tem algum tipo de assertividade, no caso assim, se o consumidor fizer 2 perguntas que não foram assertivas, o robô não respondeu, já passa para o humano? Tem algumas regras. A gente coloca assim, porque depende, se o consumidor estiver muito confuso e ele não entendeu mesmo, não importa, por mais que a gente ainda depende, algumas pessoas têm mais dificuldade que outras, em determinadas situações a gente colocou lá uma regra que com tanto de perguntas, mesmo dando resposta, a gente já aparece um botão de, olha, você não quer falar com alguém agora? Porque às vezes o consumidor, ele até está interagindo, às vezes ele não precisa falar com ninguém, ele só quer interagir mesmo com a ferramenta. Só que eu não sei se ele está interagindo ou se é porque ele está com dúvida. Então eu mostro o botão. Se ele quiser falar com alguém, ele vai clicar. Senão ele vai continuar interagindo com a ferramenta. Eu dou essa possibilidade para ele. Tá bom, legal. Pergunta da Rafaela de novo, Rafaela Cirilo. Qual a periodicidade em que a base de conhecimento é atualizada e quais são as variáveis levadas em conta? Todo dia em cima de relatório. Então eu posso ter mudado o conteúdo hoje. Se amanhã, fazendo análise de sempre base amostral, aparecer alguma insatisfação do consumidor com aquele conteúdo, ou então o consumidor faz uma pergunta que eu sei que tem o conteúdo, mas a forma como ele fez a pergunta, eu sei que o conteúdo não vai dar a resposta completa para ele. Aí, na verdade, a gente faz a manutenção desse conteúdo, né? Que não é necessariamente mudar ele, mas às vezes é só complementar. A gente só precisa tomar cuidado com o tamanho do texto, porque quanto mais texto, menos o consumidor, porque aí é manual, né? Ele não vai ler. A gente está tentando misturar, miscigenar conteúdo com vídeo, com imagem, porque tudo isso fica muito dinâmico e o consumidor gosta. Fica bem legal. Fica bem mais legal para ele. Então, hoje eu posso ter um texto, amanhã eu vou mudar esse texto para falar a mesma coisa por vídeo. Ou então colocar um diagrama, colocar um mapa lá para o consumidor para ele ter a mesma informação. Então, tudo depende de como o consumidor está se comportando. E a gente faz isso em cima de relatório, análise qualitativa mesmo. Então, eu tenho as análises de dados que a própria ferramenta me dá, mas o meu recurso, que é a pessoa que alimenta o conteúdo, também faz análise. A gente tira uma base todo dia de 30% do volume e analisa caso a caso para entender como que o consumidor qual está sendo a experiência do consumidor naquele canal. Você sabe mais ou menos quantos artigos vocês têm hoje? Não? A gente está acima dos 700 linhas de conteúdo já. Legal. Pergunta do Sidney Costa. Quantos atendimentos por mês você tem no robô? Nosso volume está acima de 8.000 casos já. Tá. Contando. No robô é isso, mas se a gente for somar chat, fale conosco, dá um pouquinho mais. Tá. Até porque o consumidor ele vai encontrando formas de burlar as ferramentas, né? Mas acaba sendo. A gente sabe que foi o único canal que ele entrou, então eu sei que ele não foi no robô e depois foi no Fale Conosco, na verdade, ou foi num outro canal. Ele entrou por aquele canal, então eu sei que estou atendendo o consumidor uma única vez. Tá, bacana. Mais perguntas? Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Quais desafios sempre alternativos? Vamos voltar para falar um pouquinho de satisfação, né? Você acredita que hoje uma operação que trabalhe 100% com o autoatendimento, sem derivar isso para algum outro canal, é possível satisfazer o consumidor ou não? Essa é uma dúvida frequente. Eu acho que a ferramenta tem que estar muito robusta, tá, com relação à integração das ferramentas, porque para a gente atender 100% de um volume num único canal, sem ter um direcionamento para um outro, a gente consegue, mas eu não sei se a satisfação, eu acho que ela não ficaria tão alta, porque assim, a não ser que você garantisse que o consumidor, que todos os consumidores que estão entrando naquela ferramenta, eles não têm necessidade de falar com um humano, aí você garante a satisfação. Mas, eu não sei, por experiência,
O meu consumidor precisa de ter alguma interação com o humano em algum momento. Às vezes não é para tirar dúvida, às vezes aquela dúvida gerou um problema, ou então, pelo menos, é o perfil do meu consumidor, né? Como ele usa, a gente está falando de linha branca, é o dia a dia do consumidor, o que para ele hoje é uma dúvida, amanhã vira um problema, ou então é uma sugestão. Nossos consumidores, tipo, como a gente está falando de usar de geladeira, de batedeira, de micro-ondas, às vezes o consumidor tem uma ideia de melhoria para aquele produto. E ele não entende que mandar simplesmente um e-mail para a companhia essa ideia vai para frente, às vezes ele precisa falar com alguém. Então, a minha experiência, pelo menos no meu negócio, não tem. Depende do tipo de negócio. Pode ser que seja uma coisa super simples, que não precisa de fato de uma experiência humana. Se sempre, vamos supor que é uma empresa que vende, e a única coisa que ela teria que fazer para o consumidor, sei lá, era imprimir uma segunda via. Eu concordo que não precisa de fato de um humano, basta colocar lá uma integração e conseguir fornecer esse consumidor de uma forma online. Mas todo consumidor acessa a forma online? Sei, a minha mãe não sabe mexer. Eu fiz essa pergunta, mas eu particularmente também não sou favorável a se ter só o autoatendimento sem o... Eu acho que a regra hoje é dar subsídios para o consumidor ser atendido no canal que ele escolher, né? Não é a gente que decide. Porque a gente sabe que os canais online, eles são, o custo para atender o consumidor é menor, mas e se o perfil do meu consumidor não acessa? Eu vou deixar de atender o consumidor só porque é mais barato para a gente na internet? Não adianta nada, porque eu ainda vou ter um custo para aquela ferramenta que na verdade cai um consumidor por mês. Faz sentido? E às vezes eu estou deixando de investir num canal onde eu vou ganhar mais consumidor, porque quando a gente atende bem, ele compra mais, né? Ele indica para outras pessoas. Atender bem também faz o consumidor indicar. E atender mal também faz. Então, se eu só colocar no atendimento lá online, por exemplo, e não for o perfil do meu consumidor, eu acho que é um tiro no pé. Chegou uma pergunta pra gente, se você acredita que o robô é o caminho para o atendimento no Brasil, enfim, e a gente relaciona para outros mercados. E aí eu vou complementar um pouquinho, se você acredita que o robô ele é o caminho, e se for, você acha que para que tipo de operação, média, grande, pequena, o que você acredita? Seria o caminho para o atendimento no futuro no Brasil? Eu não sei lá, não concordo em ter só o robô para isso. Eu acho que ele é um dos caminhos, sim, mas a gente vai ter que ter as outras formas de atender. Eu acho que ele é o caminho mais barato, que dá para atender muito consumidor, sim. Então talvez tenha que ser o canal que tem que ter mais investimento, porque por mais que a gente dê muita informação, ainda é uma máquina. Ela não tem empatia pelo consumidor. Dependendo de como ele faz a pergunta, o máximo que ela vai fazer é repetir a resposta e só por isso a gente já fica insatisfeito. Eu ficaria insatisfeito. Né, de receber a mesma resposta, sendo que eu estou fazendo a mesma pergunta de forma diferente, porque eu não entendi. Então, como a gente está falando de uma máquina, ela não tem empatia, e sem empatia a gente não consegue garantir 100% da satisfação do consumidor. Então, eu acho sim que é uma ferramenta que, eu não vou dizer futuro, eu estou dizendo que é a atualidade. Na atualidade, no mercado que a gente está, da forma como as coisas estão andando, ela ajuda bastante as empresas a mitigar custo com atendimento, e dá para fazer muita coisa. É uma ferramenta que dá para vender, é uma ferramenta que você consegue fazer integração com várias outras canais de atendimento, e pode sim, talvez focar nela na entrada, para evitar esse negócio de ficar colocando o consumidor mandando para 10 mil canais, talvez colocar, sei lá, um link onde não importa o canal que ele entra, ele vai sempre passar por aquele canal, é uma forma de mitigar custo, mas eu não acho que que vai ser só nela, que só ela vai resolver, vai ser a solução das empresas. Tá, ok. Falando em custo, tem uma pergunta aqui, espera aí, deixa eu achar quem mandou pra gente. Peraí. O Sidney Costa. Ele gostaria de saber de você se você pode falar quanto você conseguiu economizar com o robô. E aí eu emendo para você dizendo se você tem muita pressão hoje por redução de custos. Eu acho que todas as empresas têm. Hoje, principalmente com relação à crise. Exatamente. Olha, na verdade, eu não sei se posso falar. Em percentual. Não, em percentual, a gente, é fato, 50% do custo que eu tinha com atendimento chat Fale Conosco, a gente reduziu. Porque é a quantidade de PAs. Então eu pagava X por uma PA, eu tinha 25 PAs, eu já pago o mesmo X, só que eu pago 12. Então a minha redução foi de 50% do meu custo. E não só isso, a gente ajuda as outras áreas hoje
com informações. Então, o robô, tudo que eu pego lá de relatório, eu alimento a minha área de engenharia para melhorar um produto, ou não só para melhorar, mas para colocar uma coisa para inovar em algum produto, para dizer como que os produtos estão performando para a gente sempre lançar um produto vencedor. Eu alimento o marketing para dizer quais são os impactos que aquela propaganda ou aquela forma de dizer como a gente vai apresentar aquele produto pode apresentar para a companhia, e dar inputs também de o que de verdade está atraindo o consumidor, para a gente entender como é que a gente vai fazer a comunicação desse produto. A gente ajuda a área de treinamento quando a gente fala de como que a minha área de chat está atendendo, como que está vindo o consumidor, que às vezes ele está migrando do meu call center para esse canal, e às vezes o consumidor pode estar fazendo alguma reclamação de como ele foi atendido, e a gente consegue mandar para treinamento para que as pessoas sejam capacitadas ou passem por uma renovação de treinamento. Todas as áreas acabam sendo. A gente pode ajudar uma área que, por exemplo, pode ser uma área nova que vai vender um novo produto e gerou um novo site. O consumidor não conhece aquele site. Eu posso colocar um robô link, colocar alguma apresentação que vai direcionar o consumidor para esse canal. Então, tem bastante uso. É claro que ela não é a única ferramenta, mas sim, a gente consegue reduzir e consegue ganhar dinheiro com ela, né? O que é melhor. Você usa avatar ou não? Não, a gente não usa avatar hoje, mas a gente não usa ainda porque existem discussões com relação à identidade de marca, que o avatar precisa ter identidade, e hoje a Whirlpool ainda não quer usar o avatar por esse motivo, porque ainda estamos discutindo essa questão de identidade da marca. Mas a gente tem um pouco de preocupação, porque, por exemplo, eu vou falar de um outro fornecedor que não lembro exatamente agora se é é o robô Edge. Quem não conhece, não sei se vocês sabem, o Edge é um agente virtual da Compete, que é um site do governo que foi criado para educar as crianças em economia de energia. Então, o foco dele não é vender nada, o foco dele é dar informação pura de como que você vai fazer para economizar energia. As escolas acabam indicando para os alunos usarem a ferramenta para poder fazer pesquisa, inclusive. Então, é uma ferramenta que você entra lá e você pode conversar o dia inteiro com ela. Ela responde perguntas inimagináveis. Se você pensar, ela já responde todo tipo de pergunta. Como é um canal de atendimento, no nosso perfil de consumidor, não é só dar informação, dar informação, mas é atender o consumidor. A gente tem um pouco de preocupação que o avatar possa fazer com que o consumidor mude o foco dele. Ele tem um problema, mas ele achou divertido, ele vai ficar ali o dia inteiro. Enquanto isso, existe um custo, né? Como existe um custo, se a gente não tomar cuidado, estou gastando demais para poder brincar com o consumidor durante o dia. Isso vai deixar ele satisfeito? Vai, mas a gente volta naquela questão. Nem tudo, a gente não pode ser a qualquer preço, né? Complementando um pouquinho o que você falou, existe, no começo do autoatendimento, não só no Brasil, mas principalmente aqui, tinha até o robôzinho da Petrobras, na época, tinha um personagem, ele era mais ou menos nesse formato, ele respondia tudo que o consumidor ou a pessoa ia fazer pergunta, então de futebol, ele foge do padrão. Como o objetivo da ferramenta é interagir com as pessoas para dar informação, faz sentido. Você entra lá, às vezes fica o dia inteiro conversando com aquela ferramenta. O objetivo, no caso do nosso robô, é atender o consumidor, um canal que vai atender o consumidor sem ele ter que falar com o humano. Só que se ele fosse um canal para dar orientação de uma forma útil, a gente tivesse que ficar interagindo com o consumidor, se eu tivesse a garantia que esse consumidor nunca mais fosse me ligar no call center, tudo bem, acho que vale o investimento no momento, mas não é o perfil do meu consumidor. E aí o nosso receio é a gente criar o avatar e aí mudar a imaginação do consumidor no sentido de eu liguei para tirar um problema, mas nossa, é muito divertido, vou entrar e sair, vou começar a ter um custo e nem vou entender, porque no final das contas o consumidor vai começar a fazer pergunta que não tem nada a ver com geladeira, que não tem nada a ver com linha branca, e a gente não imagina ter uma base de conhecimento para isso. Você precisa de uma equipe muito grande e acaba que você está trocando 6 por meia dúzia, né? Sidney Costa, ele faz uma outra pergunta, ele diz, olha, minha empresa é de laboratório, exames, e ele gostaria de você saber se você recomenda o robô. Ele diz que ele tem muitos atendimentos no telefone e são perguntas simples.
Eu acho que se forem dúvidas relacionadas à saúde, sim, talvez não, mas se a pessoa precisa, sei lá, imprimir um exame, se ela precisa tirar uma segunda via de alguma coisa, tudo que é eletrônico, não importa, precisa de uma pessoa de fato para responder aquilo, eu acho que dá para usar o robô sim para isso. Tirar uma guia. Exatamente, agora eu não sei, a pessoa quer saber se tomar um remédio, se uma fluoxetina vai com leite vai fazer mal. Não acho que o robô seja a melhor ferramenta para tirar isso, porque eu acho que para isso ele teria que ter uma base de conhecimento muito rica e eu ainda acho que pode acontecer, por exemplo, será que se vier uma resposta errada, porque a forma como o consumidor fez, tendenciou a ferramenta a trazer uma resposta errada é seguro? Tem uma questão de safety, né, do consumidor. Então, saúde é muito sério, eu não acho que esse tipo de dúvida tenha que estar numa ferramenta dessa. Mas eu acho que coisas operacionais processuais faz todo sentido. Legal. E já existem empresas que fazem isso. Existem. Convênio faz muito isso. Eu consigo imprimir sim na via, agendar uma consulta. Eles tratam toda essa parte burocrática hoje através de... O autoatendimento na área de saúde, ele vem tratar justamente isso. De administrativo. Gerar guia, gerar assinatura de boleto, gerar... que não necessariamente é só para a saúde, né? Isso ele casa com qualquer mercado. O Google faz muito bem isso, assim. O Google acaba dando dicas de saúde, pede para você tomar um remédio tal, mas você vai processar o Google? Não, porque o Google, na verdade, ele não gera o conteúdo. Ele vai pegando conteúdo da onde está guiando por tags e vai trazendo para o consumidor. Então, isso é muito inteligente. Agora, a empresa ser responsável por aquele conteúdo e se aquilo causa algum problema para a saúde do consumidor, eu acho que é um risco muito grande, né? Fornecer isso. Mas o ramo de saúde, a aplicação hoje é mais ou menos nesse sentido mesmo, de guias e liberações, marcação, agendamento de exames. Tem uma pergunta da Ângela. Ela disse que ela quer contratar um robô, mas ela não entende absolutamente nada. Que dicas você pode dar? Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é o que seu consumidor precisa. Querer o robô é muito legal, mas o seu consumidor está nesse canal, que eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é se ele usa o meio online para buscar atendimento. Se ele não usa, o primeiro trabalho que você tem que fazer é começar a ver como que você vai fazer para direcionar esse consumidor e se é o perfil dele. E aí eu vou emendar até com uma outra pergunta dela, que ela pergunta depois na sequência, quem alimenta o robô é o marketing? E aí dentro disso eu acho que seria um estudo mais de marketing também, de entender como é que vocês fizeram esse estudo? Então, marketing é uma área que pode ajudar. Mas se você tem uma área de serviços, eu acho que é a melhor área, porque a área de serviços fala muito mais com o consumidor do que marketing. Marketing faz um estudo de mercado, então, sei lá, 5 ou 6 pessoas deram inputs para marketing para entender qual é a linguagem, qual é a melhor forma de apresentar o produto. Mas 6, 5 consumidores não reflete o seu público de verdade. A área de serviços fala com o consumidor o tempo todo. Ele sabe como o consumidor fala, ele sabe como que ele reclama, ele sabe exatamente qual é o tipo de reclamação, de tanto que ele escuta aquilo. Então, a melhor forma de você saber como colocar, considerando que você vai usar o robô para atender o consumidor, mesmo que seja para vender, você precisa entender primeiro se ele usa aquele canal. Se ele não usa, como que você vai fazer para direcionar ele para lá? Porque senão você vai ter o robô e não vai ter acesso. E aí, tudo bem, eu tenho acesso a um consumidor que usa esse canal. Se você não entende o que ele precisa, você não tem subsídio para saber o que você vai criar. Então, usando como exemplo a Whirlpool, o que a gente fez primeiro foi entender se o consumidor utilizava o canal. Sim, ele usava o meio online. E o que ele procura em todos os canais. Aí eu fiz um mapeamento mesmo. Eu escutei muita ligação, eu passei 1 mês e meio mapeando todos os canais. Então eu escutei muita ligação, eu li muito e-mail, tudo tabulando na mão. E aí é qualitativo, não é quantidade. Não adianta você pensar assim só em vou baixar uma base que vai me dizer quantos consumidores clicaram, por exemplo, no site em geladeira. Isso ajuda? Ajuda. Mas como o consumidor busca geladeira? Ele escreve geladeira ou refrigerador? Né? Ele escreve, ele fala que a lavadora não lava, ou que ela não bate, ou que ela não gira. Se você não sabe isso, você não tem subsídio para gerar conteúdo. Então eu acho que assim, a empresa que vai fornecer a ferramenta para você vai te dar todo o embasamento de como mexer na ferramenta. Isso não se preocupa, eu não tive problema com isso. Tive todos os treinamentos, depois do treinamento, toda hora que eu ligo aqui alguém me ajuda, né? Não sei exatamente qual empresa que você vai usar, mas a empresa é obrigada a te dar as informações para usar a ferramenta. Agora, o que você vai colocar na ferramenta, você tem que fazer todo esse mapeamento para entender se o seu público está naquele canal e se ele está, o que ele está procurando. E aí gerar informação em cima disso. E aí como você vai colocar a informação, a empresa ajuda, a empresa que fornece a ferramenta.
Legal. Bom, a Ângela perguntou, a DT faz conteúdo também? Aí eu acho que cabe a mim responder. Você usa algum tipo de conteúdo da DT ou não? Que foi usado ou não? Eu uso o recurso da DT para gerar conteúdo, mas na verdade assim, não é bem gerar conteúdo, é mais ajudar a gente a manter esse conteúdo, que assim, a gente coloca a informação, por mais que eu tenha uma pessoa olhando, é uma pessoa olhando, e aí o meu volume de contato é muito maior do que uma pessoa, e a gente sempre por amostra. Se porventura o DT entendeu que aquele conteúdo está com uma nota muito baixa e eu não percebi, ou mesmo estando com uma nota muito baixa, eu tomei a decisão interna de não mexer naquele conteúdo, ela me dá dicas de como fazer para o consumidor começar a entender melhor ou usar aquele conteúdo, ou então a gente melhorar a nota daquele conteúdo. Então eu uso mais nesse sentido. Se eu fosse usar o DT para fazer conteúdo, eu poderia, mas aí eu teria que treinar a pessoa dentro do meu negócio, porque ela não entende, ela entende do robô. Ela até, como tem as pessoas que são o apoio do meu negócio, que me dão, me ajuda a fazer a manutenção mesmo da ferramenta, os analistas que dão apoio pra gente. Eles conhecem porque o dia a dia deles é mexer, eles estão vendo conteúdo, eles acabam absorvendo, mas eles não conhecem o detalhe. Eles não sabem exatamente como o meu consumidor escreve. Então, se eu não capacitá-los nisso, eu não consigo. Então, sim, o DT consegue gerar conteúdo, inclusive já me oferecer esse serviço, mas eu teria que capacitar a pessoa. E aí, como eu tenho pessoas dentro da Whirlpool que já são capacitadas nisso, pra gente faz mais sentido, mas sim, dá para contratar. Inclusive, às vezes eu preciso, por mais que a gente faça a manutenção diária, às vezes eu não consigo olhar 700 conteúdos de uma vez. Aí eu tenho que contratar o DT para fazer essa parte só do português, por exemplo. Só olhar coesão e gramática. Ou então preciso, fazer uma limpa geral para saber se não tem um conteúdo que deu algum problema lá que eu não estou vendo. Então dá para usar. Está respondido, Angela. E a última pergunta, agora a gente vai encerrar, é uma pergunta do Michel. Ele pergunta o seguinte: qual a sua opinião em relação à nova geração que está por vir, muito influenciada pela tecnologia? Isso facilita ou gera mais desafios para vocês? Facilita o fato da gente estar decidindo por começar a investir em canais online, porque eles estão lá, né? São pessoas, mas assim, é um desafio porque são pessoas que, atenção, eu vou falar como exemplo meu irmão. Quando a gente começou a fazer melhorias no nosso site, por exemplo, para o consumidor abrir ordem de serviço, eu peguei o ambiente de teste, levei para minha casa e falei assim para ele: abre uma ordem de serviço, eu não vou te dar informação nenhuma, você não sabe de nada porque eu não podia influenciar, eu queria saber qual era a percepção. Não, ele não leu nada. Ele falou assim: para eu abrir, então aqui está escrito, ele só lia os botõezinhos que eram para clicar. Só que assim, ele não leu regra nenhuma. Então assim, se fosse um consumidor mesmo abrindo uma ordem de serviço e tinha uma taxa que ele teria que pagar, ele só ia descobrir na hora que o técnico chegasse na casa dele, porque ele não leu. Então qual é o desafio? A gente precisa, na verdade, o mercado precisa encontrar uma forma de dar a informação na cara que a pessoa ela vai ler de alguma forma, nem que seja de começar a piscar, não avançar enquanto a gente não ter certeza que ele ficou, X tempo lá lendo aquela informação, eu não sei, mas isso é um desafio. Então facilita, porque a gente está investindo, então o canal que se eu estou investindo eu sei que o público vai usar, faz sentido. Só que eu não sei se vai resolver, porque a gente tem esse desafio. Como que eu vou garantir que seja rotina para o consumidor, que não tenha que ser uma coisa muito simples. O simplificar agora que é complicado, né? Porque primeiro a gente complica tudo e depois como deixa isso simples. É complicado pra gente, né? Desburocratizar. Exatamente. Como que eu garanto a segurança da informação, inclusive, né? Porque a gente está falando de um canal onde o cara tem que talvez colocar o CPF, tem que colocar o número de cartão de crédito. Esses dados podem ser hackeados facilmente. Então, garantir a segurança disso também é bem complicado. Agora é a última pergunta mesmo, que veio do Wesley. Acabou de tirar a pergunta do Wesley Camargo, da B2W. Ele quer saber, para encerrar, qual a representatividade de procura no atendimento por canal? Qual é a divisão de canal que você tem hoje? Entendi. Em volumetria? Na verdade, assim, a gente tem, quando a gente fala de... É que depende muito de o que o consumidor quer. Então, eu não consigo falar para você exatamente qual é a representatividade no total, porque depende do que o meu consumidor está procurando. Eu atuo numa área de serviços. Na área de serviços, considerando que a gente está falando... Na verdade, a gente chama de área de soluções. Significa que, para ele existir, o consumidor teve que ter um problema antes. Então, se eu for olhar para a ordem de serviço,
call center hoje está atuando em 30%, o site está atuando em 15%, a área autorizada, que ainda é a mais buscada pelo consumidor, está em 55%. E aí os outros estão mitigados em canais online, canais de revendedor, por exemplo, que são os outros 5%. Excelente. Vamos encerrar agora, eu acho que deu o nosso tempo. Eu queria agradecer muito, a gente teve bastante pergunta, foi muito legal, muito bacana. Queria que você desse aí uma mensagem final, enfim, sobre atendimento, autoatendimento, o que você achou. E agradecer a todo mundo que participou e enviou mensagens pra gente aí. Eu adorei o convite, obrigada. Isso é legal pra mim também, como experiência, né? Eu acho legal dividir as experiências. Sempre que tem essas reuniões eu venho, porque agora eu tô falando, mas eu já escutei bastante. Então eu aprendi, toda vez que a gente tem esse bate-papo, a gente acaba aprendendo também, porque é uma troca. E a minha mensagem a gente precisa garantir a excelência no atendimento, a melhor experiência, não importa qual seja o canal. A gente foca bastante naqueles que são... A gente está falando de custo por causa da realidade que a gente está vivendo no país hoje. Mas considerando num cenário perfeito, não importa o canal que o consumidor buscar, ele tem que ter uma melhor experiência lá, porque a gente para justamente de ficar pensando em será que eu vou ter que colocar um robô o tempo todo? Não. Talvez eu tenha que colocar a maioria, sei lá, meus 80% no robô. Mas eu vou ter que ter pessoas atendendo, e elas vão ter que atender com qualidade também. Porque eu vou sempre ter um consumidor que ele não importa, ele não vai saber usar o meio online. Então ele tem que ser bem atendido naquele canal. E a gente também é consumidor, né? Então, querendo isso, a gente está garantindo que a gente também vai ser bem atendido quando precisar. Excelente. Obrigado, Lucilene. Obrigado a todo mundo. Uma boa tarde. Boa tarde.